Vamos lá, senhores. Muito boa tarde. Vídeo das 18 horas nesse exato momento. Hoje vamos falar da seleção brasileira que jogou ontem contra a Coreia do Sul e goleou. E vamos falar também um pouquinho do Palmeiras. Já começando, o Palmeiras tem tem algumas rodadas atrasadas, né? E vai cumprir uma delas contra o Juventude às 7 horas lá no Allianz Parque. O time do Palmeiras vai com um mistão, né? Uma provável escalação realmente bem mista, porque a grande parte dos jogadores estão servindo suas seleções nessa data FIFA e vai ser um jogo para aumentar a vantagem do Flamengo e precisa aumentar essa vantagem do Flamengo nessa briga pelo título, porque nesse momento o Palmeiras só depende de si mesmo. Matematicamente já tem mais chances do que o Flamengo, tem menos jogos e tem mais pontos. Então é um jogo muito importante, mesmo com um time misto, é um jogo muito importante para dar um pouco mais de sobra nessa briga pelo título, que aí o Cruzeiro já foi basicamente e o Flamengo ainda está na briga, mas também mas já está atrás do Palmeiras e tem confronto direto e tal, ou seja, o Palmeiras só depende de si mesmo. Agora vamos falar do que realmente importa. Brasil. O Brasil goleou a Coreia do Sul ontem, 8 horas da manhã, né? Lá no Seoul World Cup Stadium. E assim, animador. Foi um resultado que eu esperava isso da seleção brasileira. Chegar na Coreia do Sul e golear, porque é um time. A Coreia do Sul é um time fraco e o Brasil, como um time mais forte, como uma seleção pentacampeã, que tem jogadores que estão brigando pela bola de ouro aí nos últimos 20 anos, o Brasil precisa chegar lá e mostrar basicamente quem manda e enfiar 5. Eu achei que poderia ter sido mais, mas 5 tá de bom tamanho. Os gols foram de Estevão, o primeiro, né? O segundo do Rodrigo. Aí vem Estevão de novo, Rodrigo e Vinícius Júnior no final do jogo para fechar a vitória. Pegar uns jogadores aqui para falar um pouco mais, né? Porque não dá para falar de todo mundo, porque senão fica um vídeo meio chato. Mas assim, Bento não precisou trabalhar, a famosa nota 6. Aí, Paulo Henrique entrou muito bem no lugar do Vitinho, gostei muito da atuação do Paulo Henrique. Eu até teria saído com o Paulo Henrique de titular, não teria ido com o Vitinho. Mas, assim, gostei muito, caiu muito bem ali pela direita e acho que se, se ele se manter nesse nível que ele está jogando hoje, ele pode ser um grande favorito a ser um dos laterais da Copa do Mundo de 2026. Douglas Santos, para mim, ele já tá na Copa. Muito bom jogador, não compromete ofensivamente, não compromete defensivamente, é muito forte defensivamente. Tudo bem que com a Coreia do Sul a gente não tem muita base, a gente não tem muito parâmetro, porque é um time abaixo, é um time fraco. Então não oferece muito problema, não oferece muito perigo. Mas do mesmo jeito, o Douglas Santos é um jogador muito seguro, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E me impressionou esse achado do Ancelotti, porque ele nunca tinha sido convocado. Aí, Casemiro e Bruno Guimarães com uma bela assistência, um baita passe pro Estevão, e assim, caramba, que passe, de verdade. Foi a assistência do jogo, para mim foi o gol do jogo. E aí o Estevão muito bem, né? Putz, o Estevão, cara, que coisa sinistra ele. Porque ele tem 18 anos, chegou no Chelsea, já empatou o clássico no final do jogo, já virou o clássico no final do jogo, né? Chelsea e Liverpool. E assim, e na seleção ele nos últimos 3 jogos tem 3 gols. Que já é uma média excelente, né? E assim, e parece que ele joga como se nada, como se ele ainda estivesse no Palmeiras ou como se lá, fosse um Palmeiras e Cuiabá, como se fosse um Chelsea, sei lá, Wolverhampton. Ele joga como se fosse nada com a camisa da seleção brasileira. Pra mim ele já está na Copa e pra mim ele seria titular da Copa do Mundo. Aí eu não sei quem sairia, quem entraria, né? Mas eu jogaria com o Estevão, Rodrigo, Vini e o Rafinha, com os 4. E muito legal o esquema que o Ancelotti fez, que é meio que um 4-2-2-2. Só que os 4 da frente, o 2-2 da frente, eles
alteram de posição, alteram de posição, basicamente, de funções dentro do jogo a todo momento. Então, uma hora o Vini tá mais perto do gol, outra hora o Matheus Cunha, outra hora o Estevão, tanto que aí sai o gol do Bruno Guimarães, né? Do passe do Bruno Guimarães. Outra hora o Rodrigo, que jogou muita bola também, a gente vai falar dele. E assim, eu gostei bastante, era um negócio que a seleção brasileira não tinha. A seleção brasileira, por exemplo, do Tite, era muito focada no posicionamento de o lateral esquerdo é lateral esquerdo, o zagueiro é zagueiro, volante é volante, o atacante pela direita é o atacante pela direita, o atacante centralizado é o centralizado, ou seja, não cai pelos lados. E nessa seleção é totalmente diferente, algo que me animou muito, porque você consegue passar a jogar com os 4 melhores jogadores do time, que pra mim são Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. E assim, gostei bastante essas trocas de posições que aconteceram. Eu fiquei. Me surpreendeu até. Em tão pouco tempo de trabalho do Ancelotti, ele já conseguiu fazer meio que todo mundo entender isso. Por exemplo, os quatro do ataque que começaram o jogo de ontem. Todos entenderam e todos entraram para fazer o seu e sem comprometer ninguém, sem egoísmo, entre aspas. E foi muito legal o jogo ontem nesse quesito. Rodrigo fez 2 gols, jogando muita bola pela seleção, e é muito fácil, né? Porque você tem um técnico que ele já trabalhou, 7 anos junto, e agora tá na seleção, que é o Ancelotti, e assim, jogou muita bola, ele e o Vinícius Júnior fizeram um bom lado esquerdo, o Rodrigo muitas vezes também caindo pelo lado direito e centralizado, o Rodrigo mais livre, mas assim, bom ver o Vinícius e o Rodrigo voltando a jogar bola, ou começando, né, a jogar bola pela seleção também, porque só acontecia pelo clube. E acho até que, dependendo de uma bola de ouro, aumentaria até as chances caso ele esteja desempenhando na seleção. Como a gente já viu que isso faz muita falta, né? O Rodri é um grande exemplo. Mas muito interessante, muito legal ver o Rodrigo e o Vinícius Júnior voltando a jogar bola. Eu acho que os dois já têm lugar na Copa do Mundo, sinceramente. E aí o Matheus Cunha foi um jogador um pouco mais sumido, um pouco mais apagado. Não tocou muito na bola, deu uma assistência legal, mas não acabou sendo nada demais. Foi mais eu acredito que foi mais um teste. E aí quando o Richarlison entra, para mim o Richarlison entra bem, entra com vontade, e todo mundo entrou com vontade porque é um momento de garantir a vaga para a Copa, é esse. E aí você garante a vaga para a Copa e só mantém o mesmo nível até meio do ano que vem, que você na teoria está na Copa. E acho que o Richarlison vai estar na Copa, eu não apoiando, né? Mas acredito que ele vai estar na Copa. E acredito que o Matheus Cunha também. Mas ele precisa aparecer mais. O Matheus Cunha algumas vezes ficou muito para trás do que ele normalmente ficaria e acabou sendo basicamente ofuscado. Não fez uma má partida, não tô falando isso, mas acabou sendo ofuscado pelo Estevão, pelo Rodrigo e pelo Vinícius Júnior. E aí acaba que todo o brilho não chega nele, mas fez uma boa partida, só foi meio apagado. Os substitutos entraram, né? O Paulo Henrique, que eu já falei, Carlos Augusto, que não deu pra ver muito, jogador defensivo que a Coreia nem chegou. Lucas Paquetá, que pra mim eu nem vi encostar na bola, sinceramente. André, Richarlison e Igor Jesus. Aí, André, eu não sou uma pessoa que era a favor da convocação dele, e não sou ainda. Pra mim foi uma posição um jogador da convocação que foi meio que jogado fora. Não não é um jogador hoje que, por exemplo, eu acho que ano que vem chega com grande chance de estar na Copa. Pra mim não faz muito sentido a convocação do André. E aí, Richarlison e Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus vai tentar brigar para essa Copa, mas não vai estar. Não fez um jogo ruim, mas também pouco encostou na bola. Já entrou no final do jogo, faltando 10 minutos para acabar. E aí não tem muita oportunidade em 10 minutos, com o time já ganhando de 5. Não tem muito o que fazer. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã a gente volta para falar
sobre o Palmeiras, que vai ter jogado às 7 horas da tarde, e sobre mais um pouco de seleção, que a seleção faz o último treino hoje e viaja para o Japão amanhã. Faz o último treino na Coreia, né? E viaja para o Japão. A seleção que vai ter um jogo difícil, eu acho. Eu acredito que a seleção japonesa é muito mais forte do que a coreana, mas também não é nada demais. Dito isso, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like e compartilhe aí para qualquer pessoa que você quiser. E amanhã a gente está de volta no vídeo das 18 horas. Valeu!